Vou pedir a um voluntário que abra sua Bíblia lá no livro de Salmos, capítulo número 25, verso 8. Quem encontrar primeiro pode dar um sinalzinho aí de joia ou comunicar ao lunário para poder estar lendo esse texto, para estar lendo o mesmo. Salmo de número 25, verso 8 apenas. Alguém quer ler? Dá um joinha. Então, eu vou ler aqui, pastor. 25:8, né? Exato. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Exato. Olha, irmão, Salmo, um versículo tão simples, curto, mas tão profundo e rico para a nossa espiritualidade, né? Saber que Deus é bom e é justo ao mesmo tempo, e eis o porquê que ele aponta para nós o caminho correto a percorrer, né? Ele é mais do que uma escola para nós, ele é toda a fonte de ensinamento, sabedoria e graça vem do próprio Deus. Vamos então estar pedindo ao Senhor perdão por nossos pecados, e ao mesmo tempo agradecendo-lhe por estarmos aqui também nesse momento, nessa noite, para cultuar e adorá-lo. Pessoal, Lu mesmo, já que está aí à frente, Lunário, por gentileza, nos eleva a Deus na oração. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, pela sua misericórdia em nossas vidas, pelo seu infinito amor, Pai, ele demonstrado naquela cruz, enviando o seu Filho, Pai, para morrer por nós, mesmo sem merecermos, mesmo sendo impuros, Pai, diante da tua infinita santidade. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, que são muitos, e eu te peço, Pai, para que a cada dia o seu Espírito Santo ele possa estar apontando para essas falhas em nós, para que a cada dia nós possamos nos santificar mais e nos aperfeiçoarmos mais no seu amor e na tua vontade, ó Deus. Que o seu Espírito Santo possa sempre estar nos incomodando, Pai, quando nós errarmos diante de ti, ó Deus. Porque o nosso objetivo, Pai, é sermos parecidos com Cristo, ó Deus, porque essa é a sua vontade para nós, e é isso que nós queremos, Pai, fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Convido você que está aí a nos acompanhar nesse encontro online, a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas. Traremos uma devocional temática, ou seja, não ficaremos presos apenas nesse texto. Há muito tempo atrás eu tinha preparado um devocional com base nesse texto, com base em outros textos, e revendo algumas anotações, Deus me colocou no coração o desejo de falar hoje sobre famílias dedicadas no reino de Deus, famílias dedicadas, famílias engajadas a serviço do reino do Pai. Vamos ver então, primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, verso de número 32 em diante. Primeiro livro de Crônicas, capítulo número 12, a partir do verso 32. Crônicas é no Antigo Testamento, tá bom, irmãos? Tanto os dois livros de Crônicas são no Antigo Testamento. Não vou falar página de Bíblia, como alguns falam, porque cada Bíblia tem uma numeração diferente, editorial, tem Bíblia que tem inário, tem Bíblia que não tem, né? Às vezes as pessoas querem, com boa intenção, ajudar falando o número, mas nem sempre o número ajuda, tá bom? Caso tenha alguma pessoa com dificuldade. Todos encontraram? Creio eu que sim, né? Então, atentos ao texto, vamos ler aqui o verso 32 e 33 e depois, no final, o 38, para entendermos o que Deus tem a falar no nosso coração por meio de sua palavra já revelada. Diz assim esse texto, que é uma continuidade do que já começou no 23. Dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000, destros para ordenar uma batalha, com ânimo resoluto. Queridos,
Quando nós pensamos em famílias engajadas, famílias envolvidas no serviço de Deus, nós pressupomos muitas coisas. E esse texto vai mostrar como muitos outros também do Novo Testamento, a semelhança desse do Antigo, né, que Deus sempre ele dispõe, ele coloca, né, habilidades e dons para que o povo dele seja preparado, mediante sua palavra, para servi-lo da melhor maneira possível, adorá-lo e glorificá-lo em tudo que nós fazemos nesse mundo e deixamos de fazer. E é nessa perspectiva que Deus colocou no nosso coração, né? Enxergar, né, como as famílias podem estar engajadas, como as famílias podem ser ferramentas úteis de forma benévola, de forma abençoadora para o reino de Deus, umas para as outras e também para si próprio. Mas vale lembrar, como Paulo escreve à igreja dos Coríntios, na sua primeira epístola, falando dos dons, que nenhuma família ou nenhum dom, nenhuma pessoa pode advogar o ser melhor do que outra pelo dom que ela acha que é melhor que o da outra, né? E aqui nesse texto nós não estamos falando literalmente de dom, aqui no texto no primeiro livro de Crônicas, mas algo interessante que no inicinho desse texto, que começa no verso 23, essa narrativa, nos é dito que as famílias das tribos de Israel, daquelas que se dispuseram a fazer o reino ser transferido de Saul para Davi, elas foram em certas ordens, seguindo o número, seguindo as gerações, e assim, né, cada tribo dispôs certos números de homens a serviço do exército do rei Davi para fazê-lo rei. Nós não estamos aqui falando de um reino humano e político a ser feito, mas de um reino real que já existe, um reino que já chegou e que atua em nós, o reino do Filho do amor de Deus, o reino de Jesus Cristo. E é diante dessa ótica, desse prisma, que nós estaremos falando de algumas marcas a partir desse texto, embora não lemos todo mesmo, que são vitais, que são ferramentas úteis para a família cristã, engajada no serviço cristão. E a primeira marca que esse texto nos apresenta, a primeira atitude, é famílias dispostas, famílias entregues à disposição de servir o reino. Nós não vamos ler, mas o versículo 23 nos diz que essas famílias vieram, né, para fazer o rei Davi rei ali, né, e vieram de Hebrom. Então, queridos, dizer que nós temos algo, um dom, uma habilidade, não é tudo. Dizer que nós somos de família tal, isso é importante, mas o que mais importa é o ir de Jesus, né? É a ideia de que eu me coloco à disposição pelo que ele me chamou, pelo que ele me deu para servir no seu reino. Não é o foco hoje aqui de distinguir dons de habilidades e talentos, mas tudo quanto Deus te deu, desde os dons, habilidades e demais coisas, incluindo sua própria família, devemos todos estar a serviço, à disposição do reino de Deus. Eu queria ainda que você pensasse com lógica nisso, com base nesse texto, melhor dizendo, como eu e você temos nos dispostos nos últimos dias, nesse tempo de pandemia, a sermos solidários, a sermos eficazes no bem comum das famílias da nossa igreja e de famílias próximas de nós. Famílias que têm a ver conosco, por outros relacionamentos legais da palavra de Deus, famílias que estão próximas de nós no círculo de vizinhança, famílias diversas que Deus coloca pertinho da minha vida e da sua. Disposição, aqui no texto, não é aquela mera característica de alguém que acordou cedo e que tem um grande trabalho para estudar, um cursinho a fazer, ou alguma prova gigante a enfrentar e precisa daquele café bem poderoso para deixar você, né, energizado para o dia. Não é essa disposição, embora muito boa, diga-se de passagem, mas é a disposição do voluntariedade, de você ser apto e dado ao serviço de Deus, a pessoas que têm prontidão, dedicação ao serviço útil do reino de Deus. E é nessa perspectiva que nós queremos pensar essa noite. Se colocar à disposição de Deus é se render por inteiro ao serviço de Deus. O próprio Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então, se o próprio mestre, não digo se de dúvida no nosso contexto, mas a ideia de afirmando como o próprio Jesus fez isso, quem somos nós para querermos, darmos uma de patrão ou de que nós somos apenas mandões, isso, aquilo, outro. Deus não nos chama para sermos pessoas só para mandar outras famílias servirem. Nós estamos juntos, como aqui, graças a Deus, posso falar de boca cheia, não com soberba, mas com alegria. Nós estamos cheios de famílias servidoras, famílias humildes, solidárias e que se dedicam aqui em prol do reino de Deus, na terceira igreja presbiteriana de Guarulhos. Mas, ao mesmo tempo, nós sofremos influências, irmãos, nós sofremos ataques do mal, muitas vezes vindos até de fora, que querem nos impulsionar uma outra direção. E é por isso que Deus nos chama a sermos dispostos no serviço do reino.
O texto ainda fala de um grupo ou grupos aqui unidos, famílias unidas com seus dons e talentos. Observe que o texto vai dizer que de Judá foi um número, de Benjamim foi um número. Isso você pode conferir em sua casa posteriormente a esse encontro online. Mas aí quando chega no verso que nós lemos, né, que no anterior fala da meia tribo de Manassés, vieram tais e tais, sempre você vai observar o número, a característica e alguns à disposição dos outros. Havia hierarquia? Sim, havia. Mas a questão chave aqui não é apontar para a hierarquia ou para essas coisas, mas mostrar que a voluntariedade, a disposição que essas pessoas estavam tendo a fim de proclamarem, né, aqui a transição do rei Davi. Desculpa, irmãos. E aí o texto vai nos dizer que essas famílias estavam unidas, elas estavam aqui envolvidas no reino, elas não estavam levantando uma bandeira diferente, porque elas sabiam, como consideravam, que o reino de Jesus está acima de todos os outros reinos. E é por isso que os pensamentos diferentes da tribo de Dan, da tribo de Naftali, da tribo de Zebulon, ou das demais tribos, não entraram em conflito aqui com quanto servir na igreja. Por que não entraram? Porque o propósito maior era tão somente glorificar o nome de Deus na missão que Deus lhes dera nesse momento. E é por isso que Paulo vai falar aos filipenses, né, que tudo que eles tinham deveriam estar em pensamento comum, uniforme, para o bem da glória e da graça de Deus. Dentre muitas outras coisas, o Novo Testamento também vai confirmar isso, que embora pensemos diferentes em algumas coisas, há um ponto, há um fio condutor que nos une, que é o amor de Cristo e é o princípio do seu reino inaugurado em nós pela graça de Deus. Querido, eu queria que você observasse, meu querido irmão e irmã, ainda no verso 33, de Zebulon. Eu quero especificar de Zebulon por uma questão peculiar que Deus colocou no meu coração nessa passagem. Diz assim: dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000, destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. É interessante aqui observar que havia uma característica específica de cada tribo. E aqui, quando chegamos nessa, apesar do grande número, 50.000 homens disponíveis para guerrearem em prol do reino, mas o interessante aqui é que Deus dá dons diferentes que são importantes juntos com os outros dons das outras tribos, que representavam grupos familiares. Eis o porquê falamos aqui hoje de famílias. É verdade que aqui há um contexto de exército de guerra, sim, sem sombra de dúvida, mas nós estamos falando hoje da família como um exército de uma guerra espiritual muito maior que aquela que os homens de Davi travaram no passado, bem remoto. E é a guerra contra as forças do mal, é a guerra contra tantas opressões que sofremos ou que vemos as mídias muitas vezes induzindo os crentes a se bombardearem com palavras, entre outras coisas que o mundo que vivemos hoje está submerso. E é nesse contexto, queridos, que Deus levanta famílias que deixam de lado opiniões e ritos familiares para mostrarem como elas estavam engajadas, dispostas e prontas a estarem unindo seus dons e talentos para o serviço do reino. Né? Então, essa destreza aqui aponta não só para a destreza de saberem atirar com as duas mãos ou usarem muitas ferramentas de forma fácil, né? com os dons que Deus lhes dera, mas isso também me faz pensar no que Paulo escreve também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 12, que Deus deu a cada membro do corpo dons diferentes, e cada membro é diferente, mas todos cooperam de forma justa, para que a cooperação do corpo de Cristo se edifique. E assim haja unidade, mesmo diante da diversidade. Interessante isso, né? Nós pensamos diferentes em muitas coisas, agimos diferentes em algumas coisas, mas o fio condutor, a bússola que nos dirige, que nos impulsiona, é tão somente a palavra de Deus. E eu queria falar por último nisso, nessa devocional, né? Essas famílias aqui dessas tribos de Israel estavam unidas, dispostas a servir juntas, mas elas tinham uma ordem e um propósito unânime. Observe o verso 38 desse mesmo texto comigo. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo o Israel. Né? Também todo o resto de Israel estava unânime no propósito de fazer a Davi rei. Então veja só, o próprio texto confirma para nós de forma clara e objetiva que essas pessoas estavam numa ordem de batalha. Um exército não pode ir do seu modo, a seu bel prazer, dizendo, vou de tal forma. Ou uma tribo não poderia dizer, não, a minha qualidade, o meu dom, o meu talento é melhor, então eu vou me posicionar dessa forma. Não. Independente das multiformidades dos seus distintos dons específicos, todos estavam unidos com voluntariedade, com prontidão, homens de ânimo resoluto, como fora dito sobre a tribo de Zebulon.
E todos estes, junto com as demais tribos já faladas aqui nesse texto, estavam unidos com uma ordem. E a nossa ordem, irmãos, não é motivada pela paz do nosso coração humano, mas pela paz que excede todo entendimento, a paz da graça salvadora do Redentor Jesus Cristo, a paz da palavra que é meditada e refletida e aplicada à realidade prática da nossa vida. Então, as famílias que se engajam no serviço de Deus, elas são frutíferas, porque elas têm a palavra de Deus como regra de fé e prática para conduzirem, nortearem as decisões, não só de que curso farei, de que área hei de fazer, qual pessoa devo escolher para casar, qual bairro devo morar e quaisquer outras coisas devem ser prioridades na minha vida. Enfim, dentre muitas outras coisas singulares e essenciais ao convívio do ser humano na sociedade, o povo de Deus tem um propósito e uma ordem unânime: glorificar o nome do seu rei. E aqui estavam todos dispostos a transferirem o reino de Saul, que até então não tinha sido confirmado por Deus, para Davi. Mas o nosso foco aqui hoje não é falar de reino humano político, mas de um rei que já reinou, que continua reinando, que morreu, ressurgiu e vivo está. O rei Jesus, que nos tirou das trevas para o império do reino para o seu reino de amor e graça, para o seu reino de luz, para o seu reino de misericórdia, bondade e justiça. E é na perspectiva desse reino tão glorioso do Redentor Jesus divino humano que eu e você hoje estamos com as nossas famílias nos colocando, consagrando nossas vidas pelo próprio Deus que já nos consagrou, oferecendo-nos ao serviço do Rei, para servir não só mendigos e pessoas da rua na questão da perspectiva social, isso também é importante, mas todos aqueles que Deus colocar perto e próximo de nós, para ajudarmos com conselhos, para ajudarmos com palavras e, acima de tudo, mostrarmos um amor prático, não só de palavras, mas de ações. Interessante que um pastor norte-americano diz algo muito interessante, que muitas vezes quando a igreja questiona demais uma coisa e fica debatendo assuntos e assuntos e não coloca em prática o que Deus quer, muitas vezes ela pode entardecer-se no que diz respeito ao que é essencial. E não é o que Deus quer para nós, enquanto igreja brasileira e mundial, nesse presente momento. Claro que devemos argumentar, devemos questionar algumas coisas, sim, mas na medida prudente de entender que Deus continua soberano a despeito do sofrimento, a despeito de tudo aquilo que está à nossa volta, e ao mesmo tempo Ele nos chama a servi-lo com gratidão, com alegria. E o que nos impulsiona a continuar servindo com amor não é só a mera obrigação, não é só o mero cumprir uma tabela, mas é saber que o amor de Deus está sobre nós e que vale a pena glorificar o seu nome, mesmo em momentos que não entendemos de imediato o porquê obedecer tal ordem, o porquê obedecer tal palavra. E em momentos de dores, em momentos difíceis, o próprio Filho de Deus, do ponto de vista humano, pelo peso que lhe for imposto, ele, do ponto de vista humano, aparentemente iria titubear, mas não titubeou nem fracassou, porque o poder de Deus fora maior, fortalecendo Jesus Cristo, apesar da fraqueza humana, do qual ele se tornou humano, mas sem pecado, e que morreu e ressurgiu por nós, para que um dia eu e você também pudéssemos estar na glória com ele. Então, pense nisso com carinho e com amor, com dedicação, como eu e minha família podemos nos engajar mais e nos dedicar mais a serviço do reino. No final desse texto do primeiro livro de Crônicas, nos vai ser dito que eles estavam com regozijo, porque também outras pessoas de Israel, de outras tribos específicas, tinham levado provisões alimentícias e houve regozijo, houve alegria, pelo propósito que Deus colocou de forma unânime e a ordem no coração de cada um deles. Então, que o propósito de Deus, ele esteja sendo resoluto e de forma clara a nossa vida. Famílias que vivem para a glória de Deus são famílias que têm propósito e caminham com o propósito de glorificar a Deus acima de tudo, em tudo o que fazem, nos negócios, no comércio, nos relacionamentos interpessoais, dentro e fora da igreja, em tudo que Deus nos chamar a fazer diferença, nós conseguiremos pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Eu queria deixar esse tempo final agora, se o Lu quiser parar de gravar, porque a oração é algo mais assim, à vontade, Lu, você achar melhor aí, tá bom? Para passarmos para o tempo de